Olá, tudo bem? O meu nome é Roberta Nasa. Eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos eu passei por uma dor terrível de uma separação e eu entrei no deserto, entrei no fundo do poço e Deus me resgatou. E hoje eu estou aqui para mostrar para você que é possível sim a restauração pessoal antes da restauração do casamento. Eu falo sobre restauração pessoal. Eu sou a favor da restauração de casamentos, mas você tem que fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. E para você entender o que Deus quer fazer com você, você tem que ler a palavra, você tem que saber o que Deus quer a partir da sua intimidade com Ele, porque não tem como, é impossível você saber a vontade de Deus sem antes conhecer a palavra dele. Então, independente do seu estado civil, independente se você luta ou não pela restauração do seu casamento, eu estou aqui para mostrar para você que é possível a restauração pessoal em Cristo Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você uma das piores coisas que acontece conosco quando nós entramos no deserto, que é a gente não conseguir perdoar a pessoa que nos abandonou, a pessoa que nos trocou por outra, a pessoa que nos rejeitou. Então, a questão, quando nós entramos nesse nível, né, de falta de perdão, quando nós não conseguimos perdoar a pessoa, o nosso coração ele fica tão duro quanto a pessoa que saiu, o coração da pessoa que saiu, né? Ele também, perdão, ele fica tão petrificado quanto a pessoa que está lá do outro lado, achando que está tudo bem, achando que ela, né, fez a coisa certa. A gente tem que olhar para a gente e ver o que Deus quer fazer na nossa vida. Quando a gente consegue olhar dessa forma a situação que nós estamos passando, a gente consegue lidar melhor com isso. Porque enquanto a gente fica olhando o que o outro está fazendo, enquanto a gente fica olhando se o outro está bem ou se está ruim, se está se dando bem, se a opção que ele fez foi a melhor, a gente não consegue se restaurar em Cristo Jesus, porque a gente fica tão ligada naquilo que está acontecendo lá do outro lado que a gente esquece de tomar conta da nossa vida. E uma das piores coisas que nós fazemos é quando a gente não consegue perdoar. Eu trouxe para você aqui hoje uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 5. Deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu colocar meu óculos. Que fala sobre amar os inimigos. Que tarefa difícil, né? Que tarefa árdua é essa que Deus dá pra gente, né? Deixa eu ver aqui em qual versículo que tá. Tá até marcadinho aqui. É a partir do 43. Fala sobre amar os nossos inimigos, né? Às vezes nós achamos que amar os nossos inimigos é a gente ficar convivendo com a pessoa, a gente deixar que a pessoa faça com a gente o que ela quer. Mas não é isso. Deus ele deixa bem claro aqui no livro de Mateus e assim também nos evangelhos, mas eu estou trazendo para você aqui especificamente o que está no livro de Mateus, o que é você amar os seus inimigos, né? E eu trouxe aqui algumas coisas para você que está aqui, olha, que eu sublinhei aqui, ó, Jesus falando para os discípulos, né? Está aqui no 44, 5, versículo 44, fala assim, ó, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem, né? Pelos que perseguem vocês, né? Então, para mim foi uma tarefa muito difícil eu ter que orar pela vida do meu esposo quando ele saiu de casa, porque na verdade eu queria me vingar, na verdade eu queria não orar por ele, esquecer que ele tinha passado pela minha vida, mas enquanto a gente não cumpre a palavra de Deus, porque se você realmente deseja que Deus faça um renovo na sua vida, se você realmente deseja que haja uma transformação genuína e verdadeira na sua vida, você tem que perdoar os seus inimigos. Você tem que fazer com que o Senhor sonde o seu coração para tirar toda essa sujeira que através de Satanás, que brechas foram abertas, essa sujeira entrou dentro do seu coração. Então você não tem alternativa. Ou você faz isso se você quiser caminhar com o Senhor, ou você vai ficar sofrendo, porque enquanto você não perdoa, enquanto você não ora pela vida da pessoa que está te perseguindo, e que te maltratou e que te fez algum mal, infelizmente você ainda vai continuar sangrando, não só na vida das pessoas, mas na sua própria vida. E aqui no versículo 5, perdão, no capítulo 5, versículo a partir do 43, eu coloquei algumas coisas para vocês aqui, olha. Eu tive que orar pela vida do meu esposo, mesmo ele tendo partido, mesmo ele tendo partido o meu coração, mesmo ele tendo optado, né, por ter saído de casa, Deus colocou no meu coração que eu precisava orar pela vida dele. E foi difícil, porque na verdade eu não queria nem me lembrar que ele existisse. Eu queria
apagar a minha história com relação a ele, né? Mas Deus, ele colocou no meu coração que eu tinha que orar pela vida dele, porque na verdade ele estava em pecado, ele estava pecando, né? Ele estava, a partir do momento que ele optou por abandonar a família, não só ele, eu digo todos os homens, as mulheres também que fazem isso, né? Ele estava abandonando, né, a nossa aliança, a aliança que nós firmamos com Deus, por mais que era conturbado, por mais que era um casamento cheio de defeitos, cheio de coisas que precisavam ser consertadas, mas não é assim que se resolve uma situação. Mas felizmente o Senhor, ele ministrou no meu coração, o Senhor, ele alcançou meu coração através da misericórdia dele, porque o meu sofrimento era tanto que eu cheguei no nível que eu não queria nem mais orar. Eu queria que o Senhor tirasse a minha dor, né? Porque é uma dor terrível. E eu tive que orar pela vida dele, não só pela vida dele, mas pela vida de outras pessoas também, que naquele momento de dor, eu estava começando a ter raiva das pessoas, né? Começando a ter ódio das pessoas. E deixa eu ver aqui para vocês. Amar a pessoa que nos fere, né? Se você não tiver o entendimento da palavra de Deus, se você não tiver o entendimento que Jesus, ele usou desse mesmo amor com a minha vida e com a sua vida também, e naquela época quando ele veio, ele também teve esse amor verdadeiro com os discípulos dele, com as pessoas que estavam atacando, tanto que uma das últimas palavras que Jesus falou na cruz, né? Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem, né? Olha só o tamanho desse amor, a dimensão desse amor. Então, se você, independente do que você venha optar agora, independente que você opte por restaurar o seu casamento ou não, independente do seu estado civil, se você quer viver uma vida com o Senhor, se você quer experimentar a boa nova, se você quer experimentar o perdão de Deus, você tem que perdoar outra pessoa também, independente do que a pessoa tenha feito com você. Às vezes você que está me assistindo aqui não está no processo de perdoar especificamente o seu esposo ou a sua esposa, mas você está no processo de perdoar alguma pessoa que te feriu, talvez até que não tenha nem vínculo de parentesco com você. Às vezes você foi um patrão que te magoou, foi um amigo que te magoou e você está com dificuldade de perdoar. Saiba que enquanto você não conseguir fazer isso, quem vai sofrer é você. É aquela máxima que as pessoas falam, né? Que a gente toma o veneno achando que é a outra pessoa que vai morrer, né? Então, na verdade, quando a gente não consegue perdoar de verdade, quando a gente não consegue orar pela vida dessa pessoa, quando a gente não consegue verdadeiramente soltar essa pessoa, né, dos nossos sentimentos negativos, quem sofre mais com isso somos nós, porque às vezes a outra pessoa está lá, né, claro que ela vai também receber aquilo que ela plantou em algum momento da vida dela, mas às vezes ela está lá, não está nem sabendo que você existe mais, ela nem lembra que você existe mais, e você está aí remoendo, você está aí trazendo sofrimento para a sua vida, porque enquanto você não liberar esse perdão, enquanto você não se libertar desse sentimento horrível que é a falta de perdão, você não consegue a verdadeira libertação. Aí você pode me perguntar, como eu também várias vezes perguntei para o Senhor, mas como? Né? Porque o perdão não é um sentimento. A gente às vezes acha que é um sentimento, né? Mas o perdão, na verdade, ele é uma decisão. Você decide perdoar. Você decide, não quero mais essa pessoa me atrapalhando o meu caminhar. Eu não quero mais essa pessoa tirando a minha paz interior. Então você começa a liberar essa pessoa aos poucos. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que você vai conseguir da noite para o dia, mas se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida e insistentemente falar para Ele: Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo, eu quero ter a decisão de perdoar, mas eu não consigo, eu quero mudar o ciclo da minha vida, mas eu não consigo, Deus, Ele vai te dar estratégia, Deus vai fortalecer o seu coração, Deus vai fazer com que você tenha vontade de mergulhar na palavra dele, você vai fazer com que você tenha vontade, o Espírito Santo vai colocar essa vontade em você, de buscá-lo em qualquer tempo, em qualquer circunstância, independente que você
esteja lutando pela restauração do seu casamento ou não, independente da situação. O Espírito Santo vai colocar no seu coração a partir do momento que você clamar por isso, a partir do momento que você pedir em oração, de que você não sossegar a sua vida enquanto você não conseguir perdoar essa pessoa. Foi fácil? Não foi, mas eu consegui perdoar não só as coisas que meu esposo fez comigo, né? Porque quando a pessoa sai, né, geralmente não é de uma forma amena, não é uma forma de paz, né? Não é em momentos de paz, geralmente tem sofrimento, geralmente tem muita confusão. Então só o fato desse trauma da saída causa em nós muita dor. Imagina as coisas que vêm depois disso aí, né? Se você que está passando por isso agora, você sabe, você entende que quem passa por esse tipo de situação não é uma situação fácil. A vergonha nos persegue, a humilhação nos persegue, então a gente vive isso diariamente. Então, se você busca pela restauração pessoal, entenda o que Deus quer fazer com você, porque as suas dores vão ser sanadas, a sua vida vai ter um novo significado, você vai usar a sua vida para ajudar outras pessoas também, porque enquanto isso não acontecer, infelizmente você vai sangrar, não só na vida das pessoas, mas na sua própria vida também. Então, meu recado hoje para você é esse. Aprenda a perdoar, aprenda a orar pela vida da pessoa que te feriu, porque eu tenho certeza que quando você conseguir chegar nesse nível de maturidade, saber que não é o que a pessoa fez com você, e sim o que você vai fazer daquilo ali, você vai conseguir se libertar desse laço maligno que te prende dia após dia. Eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração, que você possa entender o que Deus quer fazer na sua vida e comece a se restaurar nele. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.